Meus amigos, não deu. João Pedro 2, Fluminense 0. Flu até tentou, mas mais uma vez o talento de Xerém é implacável contra o Fluminense. Foi assim contra o Gerson muitas das vezes, foi assim contra o Pedro muitas das vezes e agora contra João Pedro. Fala jogador, meu nome é Jadson e esse daqui é o seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre o seu time, Brasileirão, mercado e tudo que acontece? Você está no lugar certo. Peço que você curta, que você compartilhe, que você comente. O canal está começando agora e precisa demais da sua ajuda. O Fluminense se despede do Mundial com um jogo ok. Não foi o melhor jogo que o Fluminense fez na competição, porém mostrou o mínimo de altivez. Tentou criar algumas possibilidades, claro, nenhuma delas com muita clareza, mas tentou propor o jogo, não se intimidou, não se entregou por completo ao domínio do Chelsea. No futebol ideal, esse tipo de pênalti não é marcado, mas no futebol mundial, esse tipo de pênalti é marcado sim. No brasileiro, então, nem se fala. Toda hora se marca pênalti como esse. A bola sopra na mão do jogador, já era, pênalti. A 1 quilômetro da mão do jogador, pênalti. O Brasil tem muito disso, marca-se qualquer pênalti, pênaltis bobo que não se marcaria em outras ligas. Mas, ultimamente, esse tipo de pênalti tem sido marcado. Então, é um pênalti marcável sim, questionável sim por parte da torcida tricolor. Se você acha que foi pênalti e que o pênalti mudaria a história do jogo, comente aqui que eu quero saber de você. Talvez se esse pênalti fosse marcado, o jogo seria um outro. Fora isso, o Fluminense tentou gerar a bola, tentou criar algumas chances, nenhuma delas muito claras. Algumas delas até levaram um certo perigo ali rondando a área do Chelsea, mas nenhuma com perigo efetivo. Fora a jogada do Everaldo, que ele é lançado no segundo tempo, mas finaliza sem muito perigo para o gol. Não tinha muito o que fazer, estava meio que atacando só. No final faz uma blitz ali na área do Chelsea, consegue até algumas chances. A mais perigosa delas talvez foi a cabeçada do Thiago Silva, que sobrou para o Everaldo, que não finalizou bem. O juiz sinalizou mão, mas se o Everaldo consegue finalizar para o gol ali, com certeza o VAR seria chamado e o gol seria validado. Fora isso, algumas cabeçadas longe do gol, alguns cruzamentos ali que não levaram muito perigo, uma blitz meio desorganizada. Quando chegou na prorrogação, o Fluminense já não tinha força para atacar. Jogadores que tentou fazer alguma coisa, tentou fazer sozinho. Canobi em algumas chances, Everaldo em sua maioria, mas sempre não acompanhado de seus companheiros. Sozinho fica muito difícil. Mas digo que o jogo foi ok porque o Chelsea também não produziu grandes chances e isso é mérito do Fluminense. Poderíamos dizer que o jogo foi 2 para o João Pedro, 0 para o Chelsea, 0 para o Fluminense. O Chelsea, fora essa jogada também do João Pedro, não produziu grandes chances, chances claras de gol, a não ser algumas finalizações, algumas tentativas de arremate fora da área, mas nenhum com grande perigo. É claro, o Chelsea está num, vamos dizer, final de temporada. E como ele está nesse final de temporada, também já está meio desgastado, administrou o jogo. Viu que o jogo estava ali meio que controlado, também não propôs tantas coisas. Mas parte disso é mérito do Fluminense que não deixou tantos espaços assim para o Chelsea explorar. Com raras exceções de alguns contra-ataques em que o Pedro Neto soube aproveitar muito bem aquela ponta ali. Ele levou muita dificuldade para a zaga do Fluminense através daquela ponta, mas fora Pedro Neto e João Pedro, o jogo não teve grandes oportunidades assim de gol. No final também o Chelsea faz uma catimba ali que o Boca Juniors ficaria com inveja. Que catimba foi essa? Enzo Fernandes fazendo escola. Chelsea em todas as bolas, era jogador no chão, era demora para repor a bola, jogador fazendo cera. Nem o Boca Júnior foi capaz de tal. O Mundial se encerra para os brasileiros com um saldo positivo. A participação brasileira até aqui foi uma participação razoável, eu diria até boa. Não foi aquilo que boa parte da imprensa e dos próprios torcedores esperavam dos clubes brasileiros, que iriam ali só para torcer, ver os grandes jogadores, tirar uma selfie, trocar camisas. O futebol brasileiro teve brilho, representou bem através de Flamengo, Fluminense e Botafogo, que fez uma competição ok. O saldo é positivo para o tricolor, mas fica a lição: tentar administrar melhor suas finanças para não ter que vender o almoço para comprar a janta. O Fluminense tem vendido muito barato as suas joias, Pedro, Gerson e agora João Pedro, como tantos outros jogadores, é a prova viva disso. O próprio Richarlison também, quando foi vendido ali, vendeu barato para o valor de mercado que ele tinha, porque o Fluminense tinha algumas questões financeiras que precisavam ser resolvidas ali a toque de caixa. Essa não pode ser uma realidade de um clube do tamanho do Fluminense, mas fora isso o saldo é positivo. O Fluminense faz uma excelente campanha, eliminou alguns times que ninguém esperava que pudesse ser eliminado.
É o caso do Inter de Milão, vice-campeão da Champions. É o caso do Al Hilal, que eliminou o Manchester City, e o Fluminense fez uma campanha razoável nesse Mundial, digna de aplausos. É isso, jogador. Se você gosta de notícias sobre o futebol, análises razoáveis, sensatas e tudo que acontece no mundo do futebol, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, nos ajude. O canal está começando agora e precisa da sua ajuda. Valeu, até a próxima!